Então, pessoal, quero fazer um vídeo aqui de bate-papo, falar um pouquinho mais sobre essa questão de começar do dia a dia da educação domiciliar, porque eu acho que isso ainda é um mistério para muita família, principalmente para as famílias que estão aprendendo e querem aí desenvolver uma educação domiciliar sadia. Sempre tem que lembrar que quando a gente está na Educalar, a gente está falando de uma cosmovisão cristã. Então eu bato bastante nessa tecla porque realmente eu acho que faz muita diferença quando a gente tem uma percepção, a gente tem um olhar de educação de uma forma cristã, por uma percepção cristã. Eu realmente acho que a gente deveria tentar ver Jesus Cristo em todos os aspectos, em todas as matérias, inclusive matemática, inclusive física, inclusive coisas que a gente muitas vezes acha que não tem o porquê eu parar e, será que Cristo está aqui? Como que eu vou glorificar Cristo aqui? E realmente é uma coisa que eu tenho tentado refletir na minha vida, na minha família, e que a gente possa, de alguma forma, construir famílias, desenvolver famílias piedosas. E a gente não consegue fazer isso se a gente não tiver o objetivo de glorificar Deus, a gente não consegue fazer isso se a gente não tiver uma cosmovisão cristã por trás das coisas. Quando a gente está falando de educação domiciliar, muitas vezes a gente está falando, num primeiro estágio, em uma complexidade imensa. Imensa, por quê? Porque a gente não está preparado para educar em casa. A nossa mente não está preparada para educar em casa. Nós não estamos preparados nem intelectualmente para educar em casa. E isso porque a gente muitas vezes não tem o hábito de leitura, ou muitas vezes até lê, mas não entende, ou lê e não consegue compreender exatamente como vai fazer aquilo se tornar uma aula. Porque muitas vezes eu posso até saber ler, mas assim, como que eu faço um material que eu tenho em mãos se tornar uma aula? É uma dificuldade, e a gente não pode negligenciar essa dificuldade. A gente tem ainda a contrapartida, que é a questão das redes sociais. Você está vendo esse vídeo, talvez no YouTube, talvez no Instagram, talvez no Facebook, eu não sei. E aí você está nas redes sociais e você tem ali várias distrações. Pode ser propaganda, pode ser curtir a família do vizinho, pode ser um monte de outra coisa. A gente muitas vezes é captado por essas distrações e perde o foco. E é uma dificuldade, a gente tem que reconhecer que existe essa dificuldade. Se a gente está dentro de casa, a gente está com uma, duas, três crianças muitas vezes, ou até a gente pode começar com uma criança e a gente tem a dificuldade da rotina, a gente tem a dificuldade de realmente sentar para fazer as coisas, dificuldade para ler, dificuldade de se organizar. E a gente também não pode negligenciar esse ponto. São várias coisas dentro da nossa rotina que fazem com que a soma disso, o equacionamento disso, torne-se a educação domiciliar. Mas para que eu consiga entender esse equacionamento e entender cada variável dentro dessa conta, eu preciso entender o que é educação domiciliar. O que significa exatamente educar em casa. E é um trabalho difícil, principalmente no começo. Por quê? A gente tem um monte de informação, nós temos várias pessoas falando sobre o assunto, mas a clareza, é difícil de ter clareza para... A gente fala, poxa, o Emerson falou, agora realmente eu entendi. Muitas vezes eu até falo assim, olha, leia bastante, leia em voz alta para os seus filhos, porque é um excelente começo. Comece a organizar a sua casa, comece a ter uma rotina, é um excelente começo. Mas também tem muitas pessoas que têm dificuldade nisso. Falam, poxa, mas por que eu tenho que organizar minha casa? Por que eu tenho que ter uma rotina? Difícil. Então, esse vídeo eu quero dizer que as coisas são difíceis, são bem difíceis, porque a nossa mente dificulta tudo. E essa dificuldade, ela acaba sendo transposta a partir do momento que eu realmente entendo as coisas. A partir do momento que eu tenho clareza, por exemplo, essa parede aqui atrás de mim, onde eu sei, eu consigo ver o tom, né? A parede é branca, o Emerson está aqui, escuro. Eu consigo ter clareza, eu consigo ver o Emerson. Eu poderia estar gravando esse vídeo agora, por exemplo, com uma parede cheia de livros aqui. Mas aí a pessoa está tanto olhando o Emerson, como muitas vezes eu vejo no comentário lá, eu queria entender quais livros tem aqui atrás. A questão é que daí o que está chamando a atenção são os vídeos, não é o Emerson. E nesse momento você precisa prestar atenção no que eu estou te dizendo. Ter clareza, e nós temos um vídeo no canal do YouTube falando sobre isso, é muito importante.
Mas o que que exatamente significa ter clareza? Qual é o significado disso para nós? É realmente eu entender, realmente eu internalizar esse conceito e eu saber, poxa, educação domiciliar tem essa definição, principalmente para minha família. Porque vai existir variação de uma família para outra. Sim, vai existir. Agora, alguns aspectos eles são inegociáveis. Por exemplo, é inegociável que a família saiba ler. É inegociável que a família seja uma família que entenda que educar em casa é um trabalho duro, árduo, que exige persistência, que exige dedicação, que exige horas de estudo. É necessário. Se você porventura acha assim, ah, Emerson, eu vou educar em casa e a minha vida vai ser fácil porque eu vou contratar um tutor, tá errado. Tem coisa errada. Esse modelo de educação que você tem na mente está errado. Muitas vezes até eu já falei em muitos vídeos, é o quê? Dedique tempo antes dos filhos nascerem, na preparação. Só que a gente muitas vezes esquece isso. O que que a gente faz? Espera acontecer, espera o filho nascer, espera a criança estar com 4 anos, aí eu vou me preparar para educar em casa. É um problema? Tudo isso dificulta o nosso trabalho. Tudo isso dificulta a gente prosseguir com a nossa educação domiciliar. A coisa só anda, a gente só consegue ter clareza de fato quando a gente realmente para. Então, em vez das vezes a gente querer muitos grupos de WhatsApp, a gente querer muitos livros, a gente querer muita coisa, a gente deveria voltar lá para aqueles vídeos que eu falo 1, 2 anos atrás, na simplicidade, no básico. Eu pegar realmente um livro bom e estudá-lo durante 6 meses. Um livro bom. Não 2, nem 3. Um livro bom. É eu realmente pegar um projeto, e aqui pode ser do Calar, pode ser outro que você goste, que seja mais legal do que eu, e fale assim, esse é o caminho. Esse é o caminho. Segue esse caminho. Porque tudo que você faz diferente disso está dificultando a sua vida. Sabe, muitas vezes essa clareza poderia vir num livro, numa leitura que duraria 1 mês. Isso acontece em 2 anos, porque você quis fazer várias leituras durante o ano, participar de vários grupos e falar e seguir várias pessoas. Sabe, algo que poderia ser rápido e fácil torna-se difícil e demorado porque a gente tem escolhas erradas. Esse processo todo mundo vai passar, alguns mais rápido, outros mais devagar. Você pode até falar, mas Emerson, eu faço um monte de coisa, eu leio vários livros para unir o conhecimento, para saber exatamente o que é educar em casa, para ter ideias de materiais. Entenda, no começo isso não é necessário. Não é. Mais necessário e mais urgente de tudo que você precisa para começar a educar em casa é se autoeducar. Tudo. Não adianta você querer desenho para o seu filho pintar se você não sabe o que é educar em casa. Não adianta você participar de grupo de WhatsApp se você não sabe o que é educar em casa. Não adianta você ter um monte de Google Drive, que tem a loucura do Google Drive. Tem mulher que é a louca do Google Drive, né? Ah, não pode ver um Google Drive que salva, baixa. Não adianta. Você precisa ter clareza do que é educar em casa para que daí você possa dar o segundo, o terceiro, o quarto passo. E eu vou te dizer, depois que você tem essa clareza, você não vai mais querer mais um monte de Google Drive, você não vai querer mais seguir um monte de pessoa, você não vai querer ter todos os materiais gratuitos disponíveis para imprimir e ter na sua casa. Você não vai querer, porque você vai ter foco. Você vai querer comprar o livro mais acertado, você vai querer ter uma resenha mais aprimorada, mais detalhada de um livro para falar, poxa, realmente esse livro eu tenho que ler. Você vai entender o que você precisa fazer. Por quê? Você vai perceber que essas outras coisas geram tanta distração, gera tanta perda de tempo que a gente não quer mais. Não quer. Você vai perceber que o foco vai fazer diferença e aí você vai ver as coisas andando na sua casa. Enquanto você dificultar a sua vida, não sou eu que estou dificultando, você está dificultando a sua vida. Enquanto você ficar correndo atrás das outras pessoas, enquanto você não tiver clareza na sua mente, veja o vídeo de clareza que nós temos, não tiver clareza na sua mente do que é educar em casa, você realmente não parar e se autoeducar para que você consiga saber, poxa, eu entendi.
você vai dificultar, vai dificultar, vai dificultar o que poderia ser muito fácil. Muito fácil. Outro dia eu até respondi uma mãe, eu precisava fazer um processo com ela, e aí eu falei, mãe, eu preciso dessa informação. E ela começou dias, me mandar várias perguntas, eu respondia as perguntas e tal, até que uma última coisa que ela me perguntou, eu respondi, mãe, você dificulta muitas coisas, algo que poderia ser simples, fácil e rápido, está demorando dias, está uma novela. E ela não me respondeu mais. Talvez não gostou da minha resposta, mas assim, a gente precisa entender que muitas vezes a gente dificulta as coisas. Dificulta. Agora a gente está dificultando por quê? E nesse caso específico, antes que alguém pense, eu me coloquei à disposição, mãe, quer que eu te ligue para a gente esclarecer isso? Então eu poderia matar a objeção, ligar para ela e falar assim, qual é a sua dúvida? E ela não se colocou à disposição. Então assim, entenda, muitas vezes a gente sofre por não entender, e a gente sofre porque nós dificultamos as coisas. A gente sofre porque a gente não para de verdade e falar, tá bom, Emerson, qual livro eu preciso ler? E eu leio. Porque depois é uma consequência, muitas vezes a gente tem um livro e a própria nota de rodapé já diz qual é o segundo, terceiro, quarto livro. Mas a gente sofre de não saber ler, a gente sofre de não saber o que ler, a gente sofre porque a gente não para ler. Você pode até falar, mas Emerson, eu sou uma mãe que decidi educar em casa, tenho 3 filhos, marido, casa para limpar, comida para fazer, um monte de atividades e às vezes até faço um artesanato para ajudar na renda. Então eu gostaria de coisas mais mastigadas. O que eu tenho para dizer é o seguinte, você não deveria querer educar em casa. Porque educar em casa exige trabalho duro, exige leitura. Não há como nós educarmos os nossos filhos em casa sem leitura. Não há como a gente educar os nossos filhos em casa sem nos educarmos. Não há. Não há. Salvo se você tiver muitos recursos financeiros e vai colocar um monte de tutor para os seus filhos. Mas aí já não... Perde a beleza da aproximação da família, perde a beleza de realmente fazer a educação domiciliar com as próprias mãos, executar, aprender, crescer junto. Então, reflita sobre esse assunto. Você pode ser o seu maior problema, você está dificultando a sua vida. Não dificulta, facilita, seja prático. Eu vejo que muitas vezes eu tento dificultar as coisas, a hora que eu percebo, não, eu estou errado, muda. Dificulta muito a sua vida você querer fazer tudo errado, tudo errado. Então, minha dica para você, minha sugestão, pare de dificultar, pare de querer saber tudo e não saber nada e realmente sente a sua bunda na cadeira, leia, estude, que com toda certeza nós teremos aí mais uma família educadora no Brasil se você seguir esses passos.